Você sabia que sushi tem nome e sobrenome? Nome de família, nome de categoria e nome de subcategoria? Pois é, sushi tem nome de família, nome de categoria e nome de subcategoria. E nesse vídeo eu vou te ensinar todos os nomes completos e corretos de todos os sushis. Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Clube do Sushi. Eu sou Haroldo Arruda e nesse vídeo você vai aprender todos os nomes dos sushi. Por que isso é importante? Isso é importante porque você, como um profissional da área, vai sempre ser indagado a respeito dos nomes. Que sushi é esse? Que sushi é aquele? Como é que chama esse daqui? Qual a diferença desse para aquele? Então, isso é importante para você como profissional. E se você é um apreciador da culinária japonesa, também é importante. Que tal você chegar no sushi bar com a sua namorada ou com o seu namorado e não olhar o cardápio? É claro que eu não estou falando aqui de rodízio, estou falando de um restaurante à la carte. Então você chega no restaurante à la carte, chega para o garçom e pede pelo nome cada sushi que você quer. Que tal? Então fique comigo até o final desse vídeo e nunca mais erre os nomes dos sushis. Então vamos começar pelos makizushi, ou seja, os sushis enrolados, a categoria, a família dos sushi enrolados, ok? Eu digo sushi enrolados porque a palavra estrangeira não se altera o formato. Então, não se diz makis no Japão e eu também não digo makis aqui. Então, makizushi, tá? Então, makizushi é o nome da família. Dentro da família makizushi tem todos os tipos de sushi enrolado. E quando ele é enrolado em alga, porque pode ser enrolado em outras coisas, mas nós vamos chegar lá em outro vídeo. Quando o sushi é enrolado em alga, ele é chamado de norimakizushi, né? Norimakizushi. Em japonês é como em inglês, é o contrário. Nós temos o adjetivo primeiro e o substantivo por último. Então, o adjetivo aí no caso é nori e o sushi é makizushi. Então é norimakizushi, que são os sushis enrolados. E tem mais uma particularidade. O nori que se faz sushi, que se usa para fazer sushi, é um papel feito de algas marinhas. Depois de feito esse papel, ele é tostado em fornos grelha, tipo grelha, ok? Então, o nome dele passa a ser yakinori. Então, o nome completo da categoria de sushis enrolados é yakinori makizushi. Yakinori, nori, tostado. Porque aí, de novo, o adjetivo vem primeiro. Então, tostado é o adjetivo e nori, no caso, é o substantivo. Então, yakinori, ok? Makizushi, sushi enrolado em alga tostada. Então, esse é o nome da categoria principal. Dentro dessa categoria, nós temos os diversos tipos de sushi enrolado em alga. Hosomakizushi. Hosomakizushi é o nome correto daquele sushi que se chama de Hosomaki. O nome completo dele seria Yakinori Hosomakizushi. Ok? Esse é o nome completo dele. Então podemos abreviar para Nori Hosomakizushi ou Hosomakizushi. O Hosomakizushi, ele tem 2,5 cm de espessura e uma característica desse sushi é que ele é feito com um único recheio. Por que é que se chama Hosomaki? Na língua japonesa, Hosoi é fino. Mas quando você junta Hosoi com Maki, você não fala Hosoi Maki, fica esquisito. O japonês ele faz algumas alterações. Então, no caso, Hosoi cai o I, mais Maki fica Hosomaki. Ok? Então, esse é o nome correto. Hosomakizushi, que significa enrolado fino. Só um recheio e tem 2,5 cm. Você fala, mas eu quero colocar mais recheio. Depois a gente conversa, daqui a pouco. Mas ele é feito com um recheio e a quantidade de arroz que vai nele é específica e o tamanho, a espessura do recheio também. Então nós vamos chegar em outros vídeos para explicar sobre essas dimensões, essas quantidades. O nome dos Hosomaki é dado pelo seu recheio. Por exemplo, se você tem um sushi de salmão, que se pronuncia shake em japonês, então você vai ter um shake
Hosomakizushi. Se você quiser usar o nome completo, só para fazer vamos dizer, uma tabela de nomes, você teria Yakinori Shake Hosomakizushi. Todo o prefixo até chegar no nome do recheio. Ó. Yakinori é no que ele é enrolado. Shake, que é do que ele é feito. E o que ele é? Ele é um Hosomakizushi. Então é Yakinori Shake Hosomakizushi, ok? Ou Shake Hosomakizushi, é suficiente, ok? Então 2,5 centímetros e apenas o salmão no meio. E isso serve para todos os recheios. Por exemplo, de robalo, você vai fazer um sushi, um hosomaki de robalo, ele vai se chamar Suzuki Hosomakizushi. E assim por diante. Apenas 2 tipos de Hosomakizushi não tem o nome do recheio. Um é o Maguro, que seria Maguro Hosomaki. Não se fala Maguro Hosomaki. Fala-se Tekamaki, por uma razão que eu vou explicar num outro vídeo. É a mesma razão pela qual não se fala Kyurimaki, que seria o enrolado de pepino. O Kyurimaki é chamado de Kappamaki. Vocês vão conhecer essa história num outro vídeo. Bem, então, como eu falei, todos os Hosomakizushi, com exceção desses 2, eles têm o nome do recheio. Vamos dar aqui um outro exemplo. Queria fazer um Hosomaki de cenoura cozida. Existe. Seria Ninjin Hosomakizushi. Ok? E assim por diante. Para finalizar, não chame apenas de Hosomaki, ok? É Hosomakizushi. Se você disser Hosomaki apenas, você está dizendo enrolado fino. Mas enrolado fino do quê? Pode ser qualquer enrolado fino, ok? Então, vamos falar os nomes corretamente. Hosomakizushi, ok? Vamos para o próximo, que é o Futomaki. Não, e chegamos agora ao Futomakizushi. Yakinori Futomakizushi. O Futomaki tem esse nome porque Futoi, em japonês, significa grosso e é daí que vem o nome. Então seria Futoi mais Maki, Futomaki, ok? Significa sushi enrolado grosso. E esse daí tem umas particularidades. Ele tem 5 centímetros de grossura e precisa ter alguns recheios específicos. Tem algumas variações, mas precisa ter Gyoku ou Tamagoyaki. Precisa ter Kampyo, precisa ter Soboro. Aí se usa vários legumes, se usa, por exemplo, cenoura, pode usar vagem, pode usar ervilha torta no lugar da vagem, pode usar algumas pessoas colocam cani, que é cozido, e normalmente, tradicionalmente, não se coloca peixe cru no futomaki, porque o futomaki era levado pelas crianças e até pelos trabalhadores como na marmita, e não pode ter peixe cru porque vai ficar fora de refrigeração durante um tempo e pode haver uma contaminação. Então, não é usual se colocar peixe cru no futomaki. Então, o futomaki tem os recheios que eu falei e ele tem 5 centímetros de grossura. E tem um detalhe, às vezes se faz o futomaki com 1,5 folha, tá? Faz mais grosso ainda, se coloca recheios mais espessos, mais grossos e coloca 1,5 folha para fazer o futomaki. Então, não precisa nem denominar aí que seja futomaki disso ou daquilo, porque eu já disse que os recheios são mais ou menos que pré-estabelecidos no futomakizushi. E não diga apenas futomaki, porque significa enrolado grosso. Então, se você pegar o edredom e fizer um rolo com ele, então é um futomaki de edredom, entendeu? Então, não faz sentido chamar só de futomaki. Futomakizushi. Beleza? Polêmicas são o meu tema favorito. Então, muita gente me diz: Sensei, é que lá na minha cidade a gente faz o hosomaki com 1 folha inteira. A gente faz o hosomaki grosso. O hosomaki é enrolado fino, como eu já disse, né? Então, melhor, né? Não tem hosomaki grosso. Tem um sushi que é feito com 1 folha de alga inteira ou com 2/3 de folha de alga. Vê como é que eu corto a alga aí. E
se usa 2 ou 3 recheios. Esse sushi tem nome, não é futomaki. Como é que é o nome? Comenta aí que eu vou esperar você comentar. Ele se chama 1, 2, 3 chumaki. É o sushi enrolado, vamos chamar assim de sushi enrolado médio. Ele não é um futomaki, ele não é um rossomaki, ele é um chumakizushi. Combinado? Então você pode ter chumakizushi com um peixe e 2 vegetais, ou um peixe, um vegetal e 2 frutos do mar, como cani e camarão. Ou se você quiser, você pode ter o mesmo recheio mais grosso, mas ele permite que você tenha 1 ou 2 ou 3 recheios. E o nome dele é chumaki e ele tem entre 3 e 3,5 centímetros de grossura. Esse é o chumakizushi, ok? Tá aí. E no chumakizushi o nome é do recheio principal. Por exemplo, se você faz um chumaki de camarão com cenoura e pepino, né? Camarão com cenoura e pepino. Ele vai receber o nome do camarão. Então é ebi chumakizushi. Yakinori ebi chumakizushi. Ok? Então, esse é o chumaki. Chegamos no uramaki. Uramaki significa sushi enrolado ao avesso. Ok? Você coloca o arroz de um lado e o recheio do outro. Por isso, cabe mais recheio. Na verdade, se você pensar bem, o uramaki é um chumaki, é um sushi médio com 3 recheios: abacate, cani e pepino. Então, o uramaki ele é enrolado ao avesso e geralmente, não exclusivamente, ele é salpicado com gergelim tostado, tá? E moído, tostado e moído. Esse é o uramaki. Originalmente ele é feito com abacate, cani e pepino, que no Brasil se mudou para manga por uma série de razões, mas o pessoal está aprendendo agora que o abacate mexicano chegou no Brasil para ficar. A variedade do abacate mexicano chegou aqui para ficar e agora fica mais fácil a gente fazer a receita correta, que é com cani, abacate e pepino, não é com manga, ok? Esse é o uramaki California Rolls, que é o mais conhecido. Mas você pode fazer uramaki com outros recheios. Você pode fazer uramaki usando a mesma lógica do chumaki. Coloca 3 recheios, 2 recheios, do jeito que você quiser, enrolado ao avesso. É por isso que ele chama uramaki. Em japonês, omote é a palma da mão. Urate é o lado avesso da mão, o dorso da mão. Então, quando é uma coisa virada do lado avesso, a gente fala ura. Então, ura é ao avesso, ok? Chegamos no meu favorito. Um deles é o meu favorito, um dos gunkamaki. Gunkamaki significa bote de guerra, barquinho de guerra. Antigamente, ele simbolizava os escudos na periferia do bote, os guerreiros no meio com aquele capacete cor de cobre, ficavam parecendo ovas, e os escudos seriam o nori. Mas o que importa é o seguinte: o gunkamakizushi é um bolinho de arroz, esse daí que você está vendo, com a alga em volta. Ele tem um formato ovalado, é preenchido com o recheio que você quiser. Pelo amor de Deus, né? Respeite os ingredientes. Então, você vai colocar ovas de peixe, peixe picado, temperado. Aí entra uma variedade de temperos. Por exemplo, atum com cebolinha picada, atum com gengibre ralado, atum com raspas de limão. E o salmão segue a mesma regra. Picadinho com temperos. Você pode fazer também com peixe branco, pode fazer com robalo, pode fazer com tilápia, pode fazer com namorado, com vários tipos de recheio picado, temperado. E os mais nobres são aqueles feitos com ovas de peixe. Nós temos aí tobiko, masago e curá. E tem o meu favorito disparado, que é o de
uni ovas de ouriço do mar. Então você tem aí o gunkamaki, o sushi em forma de barquinho com recheios que podem ser N recheios. Então, te em japonês é mão e maki é enrolado. E sushi é um sushi. Então, veja só. Então, nós temos temakizushi, que é sushi enrolado à mão. Esse é o nosso conhecidíssimo temaki. O temaki ele tem uma história bem interessante, mas o que é importante saber é que ele é um cone hoje. Antigamente não era um cone. E ainda é um pouco praticado em forma de cilindro, e ele tem toda uma razão para isso que você vai ver num outro vídeo, porque que hoje o temaki é um cone e não um cilindro como ele era originalmente. O temaki é feito da seguinte forma, ele é muito simples, você coloca meia folha de alga, coloca arroz aqui, coloca o recheio e enrola em forma de cone. E o que dá o nome ao temakizushi é exatamente o recheio. Repetindo a regra, nós temos yakinori, maguro, temakizushi, ou seja, um sushi de atum enrolado à mão, de salmão, shake temakizushi, de ovas de curá, ikura temakizushi. A gente sabe que o nome completo é yakinori temakizushi, que pode ser abreviado para temakizushi. E o nome, quem dá é o recheio. E tá feito o temaki. Olha aí quanta variedade de temaki. E vamos ao... Qual é o meu temaki favorito? Inclusive, você pode fazer temaki com aquela soja fermentada que chama natto, que é o meu favorito. Então lembre-se que temaki não significa cone. Temakizushi significa sushi enrolado à mão. Bem, agora você sabe os nomes corretos. Makizushi, gunkamaki, uramaki, shakemaki. Sabe todos os nomes, o que são, qual é a aparência, até um pouquinho dos porquês e tal. Então agora você não vai mais confundir, não vai mais chamar chumaki de rossomaki grosso, não vai confundir sushi com sashimi, não vai meter os pés pelas mãos no restaurante japonês, ok? Se você gosta de aprender as coisas de forma correta, então já vem para o Clube do Sushi, se inscreve aí no canal, dá um like para ajudar a divulgar o canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, as pessoas que você sabe que vão curtir esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre a culinária japonesa. É só falar que a gente vai produzir para você. Então, pessoal, até o próximo corte e muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.